Olá, meu nome é Cora, eu tenho 14 anos. E minha mãe me protege dos garotos. Eu não posso beijá-los, conhecê-los, conversar com eles ou sequer pensar neles. Você já tentou combater o controle dos seus pais com os próprios métodos deles? Assista esse vídeo até o fim e descubra como essa gravidez indesejada me ajudou. É meio estranho que eu tenha conhecido o Matt. A gente não tem encontros, não vai ao cinema juntos. Na verdade, raramente ficamos juntos, mas aproveitamos todas as oportunidades. Sentamos um ao lado do outro na escola, conversamos um pouco no corredor, fazemos os trabalhos de ciência juntos. Mas parece mais um filme de espionagem do que amor. Ele até me escrevia em uma conta falsa, como se fosse uma garota. Mas então o Matt teve uma ideia genial. Ele se inscreveu na aula de vôlei, que era no mesmo horário da minha aula de ginástica. Assim, podíamos ficar juntos por 2 horas enquanto nossos pais achavam que estávamos nos exercitando. Durante o primeiro mês foi tudo normal, ficávamos conversando sobre várias coisas. Era libertador. Mas então meu treinador ligou para minha mãe e disse que não me via há muito tempo. Minha mãe me fez um verdadeiro interrogatório. Eu disse a ela que estava cansada dos esportes e então, em vez de ir para a academia, eu ia ao shopping com as minhas amigas. Ela disse para eu dizer ao treinador que ia deixar de fazer as aulas. Mas depois dessa conversa, ela me seguiu literalmente para todos os lugares. Ela me encontrava e me acompanhava sempre, mas ela não segurava na minha mão. Você sente que os seus pais te controlam demais? Deixe a sua opinião nos comentários abaixo. Eu mandei uma mensagem ao Matt dizendo que era melhor a gente não conversar enquanto a mamãe estava de olho em mim. Talvez mais tarde ela superasse isso e pudéssemos nos ver novamente. Mas ele disse que queria falar comigo e me pediu para ir ao playground depois da 3ª aula. Eu estava contando a ele como minha mãe estava me observando e ele concordava com a cabeça. Mas de repente ele me beijou. Que alegria! Meu primeiro beijo! Pareceu uma eternidade. Mas então eu vi que o diretor estava nos olhando pela janela e ele parecia não gostar nada disso. Fui para casa como se eu estivesse indo para a forca. Pensei que minha mãe me manteria presa em casa até eu ficar velha. Mas não houve escândalo em casa. Eu até pensei que o diretor não tivesse dito nada para minha mãe. Somente à noite, a minha mãe disse que iríamos ao médico na manhã seguinte para verificar a minha saúde. Ela disse: pessoas responsáveis cuidam de si mesmas antes de ficarem doentes. O médico era um ginecologista. Ele me perguntou muito sobre o que eu tinha com os garotos. E eu honestamente disse que eu não tinha nada com eles. Ele assentiu e começou a descrever sobre os horrores da intimidade, com fotos e histórias de vida. 3 filhos aos 15 anos, doenças terríveis, pobreza, crime, morte. Uau! Ele deveria estar fazendo filmes de terror. Minha mãe e eu não conversamos sobre isso de novo. Alguns dias depois, meu telefone estragou e o Max deveria me mandar uma mensagem. Minha mãe não estava em casa, então decidi usar o computador dela para ver a mensagem. O e-mail dela estava aberto e eu estava prestes a fechá-lo para não ter que ver nada quando vi meu nome no assunto de um dos e-mails. Eu me perguntei quem estava mandando mensagem sobre mim. Opa! Um rosto familiar. Na verdade, aquele ginecologista era um velho amigo da minha mãe. E todas aquelas histórias de horror que ele me contou foi a pedido dela. Bem, obrigada, mamãe. Eu fiquei fora de mim de tanta raiva. Minha mãe tinha se cansado de me controlar e agora decidiu me intimidar? Bem, eu não ficaria para trás. Eu também poderia assustar minha amada mãe se fosse necessário. Felizmente, eu sabia do que ela tinha medo, então o Matt e eu pensamos em um plano. Para começar, o Matt comprou medalhões pra gente com as nossas iniciais.
Eu coloquei o meu com a primeira letra do nome dele embaixo do banco da minha mãe. No dia seguinte, eu perguntei para minha mãe se ela tinha esquecido de ir lavar o carro. Então ela foi pro lava-jato e tinha uma surpresa esperando por ela. Ela não disse nada para mim, mas pude ver que o plano estava funcionando. O Matt me emprestou uma camisa dele e eu coloquei no cesto de roupa suja. Minha mãe sempre olha todas as peças de roupa antes de colocar na máquina de lavar. Então ela viu a camisa. E então ela não se conteve. Ela fez um escândalo perguntando como essas coisas imundas foram parar em nossa casa decente. Bem, eu fiquei louca também. Quer dizer, eu não comecei a gritar. Eu não daria a ela essa satisfação. Então respondi casualmente que meu namorado tinha esquecido depois de fazer aquilo. Eu disse que ficamos fazendo aquilo por um longo tempo e muitas vezes. Então respirei fundo e acrescentei que achava que estava grávida. Minha mãe saiu correndo pela porta como se tivesse uma cobra na sala. No dia seguinte, cheguei em casa e o Matt estava lá, junto com os pais dele. Minha mãe era uma detetive genial. Ela descobriu o Matt pela etiqueta em sua camiseta e chamou seus pais em nossa casa. Então, tivemos uma conversa séria na sala de estar. Nós tentamos explicar que era tudo mentira, que inventamos a história da gravidez, mas eles simplesmente não nos ouviram. Era como se estivéssemos invisíveis. Eu não sei o que eles concordaram. Nós fomos simplesmente expulsos da sala como se isso não fosse do nosso interesse. Você não acha bizarro quando os adultos ouvem qualquer um que não seja você em decisões relacionadas a você? Então minha mãe me arrastou para o ginecologista. Aquele ginecologista. Ele balançou a cabeça dizendo que tinha me avisado. Eu expliquei a ele que era tudo uma brincadeira, que não tinha gravidez nenhuma e que eu era virgem. Ele não acreditou, mas depois viu com seus próprios olhos que tudo não passava de um beijo. Ele disse que era errado mentir e foi quando eu reagi. Não é certo mentir, mas é certo me intimidar a pedido da minha mãe? E me espionar e controlar cada passo meu? Ele hesitou e depois disse que não inventou nada, era tudo verdade. E não era grande coisa ele ter exagerado um pouco. Depois ele disse que eu estava errada, a minha mãe não me controlava. Ela apenas cuidava de mim e às vezes isso ia além dos limites da razão. Depois parece que ele percebeu que estava errado. Ele chamou a minha mãe e eles tiveram uma longa conversa. Então, no carro, a minha mãe disse que provavelmente poderia estar errada, mas estava muito preocupada comigo. Conversamos muito no carro. Minha mãe se lembrou de como a minha avó a vigiava, muito mais do que ela faz comigo. Naquela época não havia celulares, então minha mãe precisava sempre procurar um telefone público para ligar para minha avó. Ela também a proibiu de sair de casa com saias acima do joelho. Eu disse a ela que sou bastante responsável com a minha comunicação com os garotos. Que havia meninos com quem eu só queria ser amiga, ir ao cinema, conversar e não ter que esconder da minha mãe. E também havia o Matt, que eu achei que o amava. Quando voltamos para casa, os pais do Matt estavam nos esperando. A mãe dele disse que já tinha pensado em tudo, e nós tínhamos apenas que nos livrar do bebê. Era muito cedo para o Matt e eu ter filhos, ou até namorar. Eles disseram que tomavam conta do Matt com muito cuidado, faziam ele ligar a cada hora, dizer onde estava e o que havia de errado com ele. E que fui eu quem o seduziu porque o Matt ainda era muito jovem. Eu percebi que os pais do Matt tinham tanto medo por ele quanto minha mãe por mim. Talvez isso significasse que nós fomos feitos um pro outro. Ou apenas que todos os pais são assim. Os pais dele brigaram com a minha mãe, mas eles mexeram com a pessoa errada. Ela disse a eles que, primeiro, não havia gravidez nenhuma. Segundo, isso não era da conta deles. E terceiro, o Matt já era grandinho o suficiente para ser tratado como um bebê. Que reviravolta! O Matt e eu até fomos ao espelho para ver como havíamos crescido tão de repente. Mas ele disse que era apenas o nosso plano funcionando bem. Nossos pais finalmente encontraram uma linguagem em comum. Minha mãe disse que, como estávamos namorando, eles deveriam se conhecer melhor.
Então eles fizeram as pazes e ficaram a noite toda bebendo limonada e conversando. Nós ainda estamos namorando, e os pais dele não precisam mais que ele ligue a todo momento com um relatório. E minha mãe está mais tranquila com os meus encontros com ele. Nossos pais entenderam que somos responsáveis e podemos ter um pouco mais de liberdade. E você deve estar se perguntando se nós tivemos. Vou lhe dizer uma coisa, isso é entre mim e o Matt, e mais ninguém no mundo. E foi assim que eu mostrei à minha mãe que eu tenho idade suficiente para namorar e que ela pode confiar em mim. Obviamente isso poderia ter sido feito de maneira mais pacífica, mas parece que deu certo. Dê um like se você gostou da minha história e se inscreva no canal. Haverá muitas outras histórias interessantes por aqui. Também ative o sininho para não perder nada. Confie nos seus entes queridos e ajude-os a confiar em você.